Fragmentos do itinerário contemplativo da história da Sagrada Paixão do Padre Luís de La Palma. Quinto dia. Condenado pelos sacerdotes, negado pelo discípulo, a noite do julgamento. O sumo sacerdote começou a examinar juridicamente a causa do Salvador. Consideravam o Senhor enganador do povo, que pregava mentiras contra a lei e contra as antigas tradições, e examinaram-no a partir de 2 pontos. O primeiro foi sobre os seus discípulos: quem eram, quantos eram, onde estavam e por que os reuniram. O segundo, sobre a doutrina que lhes ensinava, para tentar encontrar nela alguma mentira ou calúnia. O Senhor nada respondeu sobre a primeira, mas respondeu a segunda pergunta. Falei publicamente e abertamente ao mundo. Uma doutrina pode ser falsa e perniciosa quando ensinada às escuras pelos cantos, mas eu sempre, ou quase sempre, preguei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus, embora algumas vezes tenha falado a sós com meus discípulos para explicar-lhe o que dizia por parábolas e comparações ao povo. Mas afirmo que nada ensinei em segredo, pois nada do que eu disse a eles era diferente do que eu anunciava em público. Tampouco quis que guardassem segredo. Ao contrário, pretendia anunciar por meio deles para todo o mundo. Sendo assim, por que me perguntas sobre minha doutrina, já que há tantos a quem podes perguntar e cujas respostas considerarás mais verdadeiras e menos suspeitas? Um dos servos presentes, para agradar ao sumo sacerdote, disse-lhe: assim, com essa liberdade e desenvoltura, é que te atreves a falar com o sumo sacerdote? Enquanto falava, levantou a sua mão profana, que carregava o peso dos nossos pecados, e deu uma bofetada no divino rosto do Senhor. O Salvador manteve pleno domínio de si e falou novamente com a mesma calma e integridade com que respondera ao sumo sacerdote: se encontras algo de mal ou digno de repreensão em minha resposta, ou na doutrina que preguei, mostra-me o que é. Se agora ou em algum momento eu falei mal, dá testemunho diante disso ao sumo sacerdote. E se eu falei bem, por que me bate? Quis ensinar-nos aqui que a melhor forma de cumprir o mandamento da paciência dos evangelhos não é pela atitude corporal exterior, mas sim pela humildade, com a verdade e paz de espírito, disposto a sofrer injúrias ainda mais graves que oferecer a outra face cheia de cólera. Os juízes estavam dominados pelas paixões e o conselho já determinara matá-lo por inveja, ambição e porque temiam que os romanos destruíssem a sua nação e o seu templo. O procedimento era apenas para disfarçar. Muitos se ofereceram para testemunhar porque tinham simpatia pelos príncipes dos sacerdotes ou por causa das promessas e ameaças que lhes tinham sido feitas. Mas os seus dizeres se contradiziam e todos deram falso testemunhos. O Salvador manteve-se calado com tanta mansidão como se não estivessem falando com ele. O sumo sacerdote viu que os testemunhos não eram suficientes para condená-lo e desejou então encontrar motivos de acusação nas palavras do Salvador. Levantando-se repentinamente, disse com ira: não dizes uma palavra sequer diante de tantas acusações e testemunhos que foram apresentados? Jesus nada respondeu. O sumo sacerdote decidiu perguntar claramente o que desejava ouvir da boca de Jesus diante do conselho. Fora dito que Jesus dizia ser filho de Deus, o que eles consideravam uma grande blasfêmia. O sumo sacerdote quis perguntar sobre essa acusação. Se ele a negasse, o condenaria pela mentira, e se confessasse, pela blasfêmia. Conjuro-te, pelo Deus vivo e verdadeiro, que nos diga aqui a todos se tu
és o ungido Filho de Deus. O Senhor, pelo respeito que devia a seu pai, cujo nome havia sido conjurado, e para não faltar à verdade que sempre pregara, diz: Tu o dizes, eu o sou. Em verdade vos digo que muito em breve vereis o Filho do Homem, que aqui está humilhado, sentado à direita do eterno Pai, no reino eterno, e que virá sobre as nuvens do céu para julgar todos os homens. Ao ouvir isso, o sumo sacerdote, com fúria, rasgou as suas vestes, gesto e cerimônia que costumavam fazer quando ouviam uma grande blasfêmia. Depois, pervertendo toda a ordem da justiça e cumprindo o papel de juiz, acusador e testemunha, voltou para junto dos demais sacerdotes e magistrados e disse-lhes: Para que nos cansarmos buscando mais testemunhas? Que necessidade temos delas, se pela sua própria fala ele comprova o que pretendemos? Ouvistes bem a grande blasfêmia? E o que deve ser feito em caso tão claro e manifesto? Assim todos, sem exceção, condenaram-no à morte. Com isso, encerraram o conselho com o acordo em juntarem-se novamente pela manhã para o conselho pleno, para concluir o julgamento e ordenar a execução da sentença. O inocente Cordeiro e Santo dos Santos ficou sob a responsabilidade dos guardas, que tiraram-no da sala com alvoroço e descortesia. Levaram-no para outro aposento mais escuro, menos limpo, como num cárcere, e mantiveram prisioneiro naquela noite. Passaram o tempo zombando e escarnecendo dele, com xingamentos, gritos, risadas, cusparadas. Feriram-no com golpes, pontapés, com punhos fechados, bofetadas com a mão aberta, causando muita afronta e dor. Cobriram o seu rosto para executarem as suas invenções com menos constrangimento. O Senhor sofria tudo isso voluntariamente, com perseverança e integridade, mantendo o rosto firme sem desviá-lo dos que o feriam. Os guardas revezaram-se durante toda a noite, e os que acabavam de chegar sempre traziam alguma nova invenção para se divertirem à custa do Senhor que sofria. As gargalhadas ressoavam. Dessa maneira, o Senhor passou a noite. O sofrimento do Senhor aumentou ainda mais quando São Pedro o negou. Ele, sendo um dos apóstolos mais privilegiados e mesmo estando tão prevenido e avisado da tentação que teria, ali, em sua presença e quase diante dos seus olhos, por razões tão pequenas, o negou, não somente uma vez, mas 3, jurando que não o conhecia. Enquanto o Salvador era interrogado e ultrajado, São Pedro, tomado pelo medo, negou-o 3 vezes. A primeira negação ocorreu após a meia-noite, diante da pergunta de uma criada: Tu és, porventura, um dos discípulos deste homem? Perturbado, respondeu: Não sou, não o conheço, mulher. O galo cantou pela primeira vez. Mais tarde, pressionado dessa vez por outros criados, afirmou: Não sou. Por fim, cerca das 4 da manhã, insistiram: Sem dúvida alguma, tu és um deles. Pedro, então, começou a jurar e a amaldiçoar-se, dizendo que não conhecia aquele homem. Logo, o galo cantou pela segunda vez, cumprindo-se a palavra do Senhor: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me terás negado 3. Então, depois de negá-lo, deve ter seguido o barulho das vozes e chacotas que os guardas faziam com o Salvador e subindo para ver o que estava acontecendo. Assim, deve ter passado por algum lugar que possibilitou ao Salvador olhá-lo pela porta. O Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Em meio às calúnias e sofrimentos, Jesus não o fitou com reprovação, mas com misericórdia. Aquele olhar cheio de amor iluminou-lhe a consciência. Ferido e arrependido,
diante da força dos olhos do Senhor, não quis desmentir publicamente. Pedro lembrou-se da advertência recebida e, saindo dali, chorou amargamente. Suas lágrimas nasceram do arrependimento sincero e do amor ferido. O olhar misericordioso do Redentor transformou o negador no futuro pastor das ovelhas. Jesus, uno o meu sofrimento ao teu. Recebe tudo por amor e pela salvação das almas. Amém.